E eu quero partilhar com você o texto de Marcos, capítulo 14. Peço que você abra a sua Bíblia. Feliz de encontrar o pastor Dilma aqui hoje. Coisa boa, viu, pastor? Colega de ministério, tantos anos em Vitória. Que bênção. Marcos, capítulo 14. Versos de 1 a 9. Lido o texto, eu peço que você mantenha a sua Bíblia aberta nesta passagem, por gentileza. Está escrito assim: dali a 2 dias, era a Páscoa e a festa dos pães asmos. E os principais sacerdotes e os escribas procuravam como prenderiam Jesus à traição e o matariam. Pois diziam, não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Estando ele, Jesus, em Betânia, reclinado à mesa, em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro, com um preciosíssimo perfume de nardo puro, e quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Indignaram-se alguns entre si e diziam, para que esse desperdício de bálsamo? Porque este perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se aos pobres. E murmuravam contra ela. Mas Jesus disse, deixai-a, porque a molestais? Ela praticou boa ação para comigo, porque os pobres sempre os tendes convosco, e quando quiserdes podeis fazer-lhes bem, mas a mim nem sempre me tendes. Ela fez o que pôde, antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo o Evangelho, será também contado o que ela fez, para a memória sua. Amém. Bom, o contexto desta passagem está meridianamente claro. 2 dias antes da Páscoa. A Páscoa era a maior festa dos judeus. A Páscoa representava o momento histórico da libertação de Israel de uma amarga escravidão no Egito. A Páscoa era a alegria dos judeus e ao mesmo tempo o terror dos romanos. Isso porque os romanos tinham medo de motins e rebeliões. Tanto é verdade que na festa da Páscoa a população de Jerusalém quintuplicava. E todo o aparato militar de Roma em Israel, que ficava sediado em Cesareia Marítima, na Páscoa se transferia para Jerusalém. O próprio gabinete do governador, cuja sede era Cesareia Marítima, se transferia para Jerusalém na Páscoa. Até mesmo o tetrarca da Galileia, Herodes Antipas, mudava sua residência oficial para Jerusalém na festa da Páscoa. Está escrito que 2 dias antes da Páscoa, as principais autoridades de Israel maquinam, mancomunam, orquestram a prisão de Jesus, a traição, para matá-lo depois da festa, depois que o povo já tivesse ido embora, fora dos holofotes. Porém, Mateus 26, que relata este mesmo episódio, nos ensina que foi Jesus quem disse, 2 dias antes da Páscoa, que ele deveria ser entregue nas mãos dos principais sacerdotes, para ser crucificado. Aí você conclui que quando os homens pensam, mesmo maquinando o mal, que eles estão no controle da situação, que eles são os protagonistas da história, equivocam-se, porque nada mais eles fazem do que atender a um plano maior e eterno do próprio Deus. Quem tem as rédeas da história nas mãos não são os homens, é o próprio Deus. É a vontade soberana dele é que prevalece. Mas é curioso que, enquanto aqui em Jerusalém, as autoridades judaicas querem matar Jesus, 10 quilômetros dali, na aldeia de Betânia,
uma família prepara uma festa para Jesus. E Jesus ainda hoje desperta sentimentos tão diversos. Ele é adorado por uns e rejeitado por outros. Ele é amado por uns e odiado por outros. Ele é acolhido por uns e rechaçado por outros. Mas ainda digno de destaque que esse jantar lá em Betânia ocorreu na casa de um homem chamado Simão. E a Bíblia não dá o sobrenome de Simão, mas qualifica-o com um adjetivo, um epíteto: Simão o leproso. E a pergunta óbvia é: este homem ainda era leproso? E a resposta óbvia é claro que não. E por que sabemos que não? Porque se leproso fosse, não poderia ficar em casa, muito menos receber alguém em sua casa. Mas se Simão não era mais leproso, por que Marcos registra que o jantar ocorreu na casa de Simão o leproso e não na casa de Simão o ex-leproso? Para alertar-nos de um grande perigo ainda hoje: o perigo de rotular pessoas, o perigo de carimbar gente, o perigo de impor uma tatuagem existencial nas pessoas. Sabem por quê? Porque rótulos ficam, mesmo quando eles não são mais necessários. O doente está curado, o cativo está liberto, o perdido foi salvo, mas o rótulo ficou. Então não rotule gente, porque Deus pode mudar a história delas. Mas também é curioso que quem se destaca nesse jantar é uma mulher. E esse episódio está relatado nos 4 evangelhos: Mateus 26, brevemente em Lucas 22, em Marcos 14 e em João capítulo 12. Nos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, esta mulher é incógnita, essa mulher é anônima, essa mulher não tem nome. Entretanto, em João 12, essa mulher tem nome. Essa mulher é Maria. Essa mulher é irmã de Marta e Lázaro. E Maria só aparece 3 vezes nos evangelhos. E nas 3 vezes que ela aparece nos evangelhos, ela está no topo do mundo, aos pés de Jesus. A primeira feita em Lucas 10, ela está aos pés de Jesus para aprender. E eu posso lhes garantir que a melhor e maior academia do mundo é assentarmos-nos aos pés de Jesus, porque Ele é o mestre dos mestres. Ele não foi um alfaiate do efêmero, Ele é o escultor do eterno. Suas palavras são palavras de vida eterna. A segunda vez que Maria aparece na Bíblia é em João 11, e mais uma vez ela está aos pés de Jesus, agora para chorar, e chorar a dor mais amarga da vida, a dor do luto, a morte de seu irmão. E podemos afirmar com clareza diáfana que a mais profusa e abundante fonte de consolo que encontramos na vida é assentarmos-nos aos pés do Senhor Jesus. Ele quem terapeutiza a nossa alma, Ele quem enxuga as nossas lágrimas, Ele quem atenua a nossa dor. Mas agora, pela terceira vez, nesse texto e nos seus correlatos, Maria aparece na Bíblia. E mais uma vez ela está aos pés do Senhor Jesus, agora para agradecer. E agradecer o quê? O maior milagre público de Jesus, a ressurreição do seu irmão Lázaro. Então, está escrito que Jesus estava à mesa com seus discípulos, a Marta servia o jantar, como era seu costume fazê-lo. Lázaro, recém-ressuscitado, está à mesa com Jesus. E agora vem Maria, com um vaso de alabastro. Alabastro é uma pedra ornamental, de cor rosa, contendo um perfume, diz a Bíblia, preciosíssimo, grau superlativo.
feito de uma essência chamada nardo. E Marcos tem o cuidado de dizer que a essência não é híbrida, não é misturada, é nardo puro. Diz Mateus 26 que esse vaso de pedra, de alabastro, está cheio. E João 12 diz que tem dentro desse vaso uma libra de perfume. Bom, o que é uma libra? 1 litro tem 2,2 libras. Estamos afirmando que dentro desse frasco de pedra tem em torno de 350, 400 ml de perfume. Menos de meio litro. Então, Maria vem, posta-se atrás de Jesus. Ela está à mesa com os seus discípulos, com Simão, leproso, com Lázaro, seu irmão. E ela então não abre o vaso, ela quebra o vaso. A casa se enche com perfume. Esse perfume escorre pelo corpo de Jesus, chega até os pés de Jesus. Então ela se queda aos pés de Jesus, desalinha ou desata os seus cabelos e passa a enxugar os pés de Jesus com os seus cabelos. Isso provoca uma reação imediata de Judas, que lidera o grupo apostólico, numa reação de revolta. Ficam indignados com o ato dela e dizem: isso é um desperdício. Esse perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se aos pobres. E murmuraram contra ela, molestaram-na. E Jesus precisou sair em defesa dela, dizendo: por que a molestais? Deixai-a. Ela praticou boa ação para comigo. Ela fez o que pôde. Ela antecipou-se a ungir-me para a sepultura. E em verdade vos digo, em todo mundo onde for pregado o evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. Bom, este episódio enseja-nos algumas lições que passaremos a descrever. Primeira lição do texto, versículo 8, parte A, confira comigo. Ela fez o que pôde. Você pode repetir comigo? Ela fez o que pôde. Que frase poderosa. Que dedicação eloquente. Que amor efusivo. Que generosidade tão expansiva. Toda vez que eu leio esse texto, eu pergunto a mim mesmo se eu estou fazendo para Jesus o que eu posso e tudo o que eu posso. Porque às vezes nós fazemos, mas fazemos relaxadamente. Às vezes nós fazemos, mas não fazemos tudo o que podemos. Às vezes nós fazemos, mas não fazemos com a motivação certa. Às vezes nós fazemos, mas não fazemos de todo o coração. Maria fez o que pôde. Eu gosto muito da história da igreja. Alguém já disse que a história da igreja será nossa pedagoga ou nossa coveira. Se nós não aprendermos com a história, vamos repetir os seus erros. E examinando a história da igreja, vem à minha mente o que ocorreu no dia 23 de setembro de 1723, às 11 horas da manhã, na Alemanha. Um homem chamado Ludwig van Zinzendorf começa uma reunião de oração na Alemanha, e essa reunião de oração durou 100 anos, ininterruptamente, desaguando num grande movimento de avivamento e de avanço missionário. Para vocês terem uma ideia, esse movimento foi chamado de movimento moraviano. Cada 19 moravianos na Alemanha, sendo pobres, sustentavam um missionário fora da Alemanha. Alguns deles eram tão pobres que não tinham dinheiro para enviar para a obra missionária, e eles se vendiam como escravos. Era uma coisa possível na época, para comprar a passagem de ida para os povos mais longínquos, para ir para lá e dedicar o resto da sua vida levando a esses povos a esperança do evangelho.
Quando eu leio uma história dessa, eu pergunto ao meu coração: meu Deus, e eu? Estou fazendo o que eu posso para Jesus? Estou fazendo tudo o que eu posso para Jesus? Pois Maria fez o que pôde. A segunda lição que eu aprendo com Maria está no verso 3 e 4. Ela fez o seu melhor. Notem vocês algo importante aqui. Esse perfume preciosíssimo, feito de uma essência chamada nardo, essa essência não tinha em Israel. Essa essência era caríssima e era raríssima. Essa essência só era encontrada na cordilheira do Himalaia, de um arbusto seco, moído e transportado em lombos de camelos. Esse é um fato tão interessante porque Judas, que era tesoureiro e entendia de dinheiro, sabia fazer uma avaliação das coisas, do ponto de vista monetário, avalia, e acompanhado pelos seus pares, aquele perfume em mais de 300 denários. Um denário era o salário de um trabalhador durante um dia. Agora preste atenção, se tinha dentro daquele frasco de pedra uma libra de perfume, em torno aí de 350 ml, estamos afirmando que cada ml desse perfume custava um denário. É a mesma coisa você trabalhar um dia inteiro, e ao final do dia você pega o seu salário do dia, e vai lá numa perfumaria, e compra uma gota de perfume, um ml de perfume. Agora notem, quando você compra e usa um perfume caro, e eu sei que vocês gostam e usam, como é que você usa um perfume caro? É só um pouquinho, num dia especial, e você diz para você mesmo: esse perfume tem que durar pelo menos um ano. Agora notem que Maria não abriu o vaso, ela quebrou o vaso. E por que ela quebrou o vaso? Porque ela não quer que sobre nem uma gota, ela quer colocar tudo o que tem e o melhor que tem a serviço de Jesus. Ela fez o seu melhor. Às vezes, meus irmãos, aqueles que não conhecem a Deus como nós, são mais zelosos em servir aos seus ídolos ou aos seus deuses, do que nós o somos em servir ao Deus da nossa vida. Eu estava pregando em Porto, em Portugal, e eu estava indo a Coimbra, e quando nós estávamos viajando, eu vi caravanas a pé, caminhando pelo asfalto, e aquilo me intrigou, e eu perguntei: onde essas pessoas estão indo? Me responderam: elas estão indo a Fátima, pagar promessas. E eu perguntei: mas a que distância elas estão andando? Me responderam: a mais de 300 quilômetros, a pé. Me veio logo a ideia da igreja, porque às vezes a gente mora na mesma cidade, no mesmo bairro, até na mesma rua. Se está chovendo igual hoje, alguns não vêm. Se tiver calor demais também, é problema. Se tiver o final de um campeonato naquele horário do culto, tem gente que também não vem. E aí você começa a perceber que às vezes as pessoas que não conhecem a Deus como nós conhecemos, são mais zelosos em servir aos seus ídolos, do que nós o somos em servir ao Deus da nossa vida. Maria fez o seu melhor. E eu pergunto: e você tem feito o seu melhor para Jesus? Você tem colocado a serviço dele o melhor daquilo que Deus lhe deu? Terceira lição que eu aprendo com Maria: Maria fez sacrificialmente. É muito interessante isso, irmãos, porque esse episódio, penso eu, não pode ser adequadamente compreendido dentro da cultura ocidental. Nem você nem eu jamais vimos uma pessoa usar todo o recurso que ela granjeou durante um ano inteiro de serviço para comprar um frasco de perfume.
Não cabe na nossa cabeça isso. Não cabe dentro da nossa cultura isso. Para você entender esse texto, você precisa transportar-se para a cultura judaica. Quando a menina fazia a transição de menina para moça, o que é tão rápido, essa moça começava a pegar as suas economias, comprando gota a gota, grama a grama, ml a ml desse perfume, acondicionando-o nesse frasco de pedra ornamental, o alabastro, para o dia mais sonhado, desejado e esperado da sua vida, o dia das suas núpcias, o dia do seu casamento. Quando Maria dedica todo esse perfume a Jesus, ela está fazendo uma oferta não apenas do seu melhor, mas está fazendo uma oferta sacrificial. Às vezes nós damos aquilo que não nos faz falta, daquilo que sobra, daquilo que não é tão importante para nós. A oferta de Maria foi sacrificial. Para mim, isso ensina um princípio chamado generosidade. E eu li recentemente um livro que me ajudou muito a entender generosidade. Ele disse: você quer ser uma pessoa generosa? Faz o seguinte, passe numa loja, compre uma jarra de vidro transparente, bote na sua sala, mas não ponha flores, ponha terra, só terra, para você passar por lá todo dia e olhar para essa jarra de terra, para lembrar você duas coisas. Primeiro, de onde você veio? Você veio do pó. Segundo, para onde você vai? Você vai voltar para o pó. Do pó que você veio, quanto você trouxe? Você não trouxe nada. Para o pó que você vai, quanto você vai levar? Também não vai levar nada. Então você não é dono de nada. Você é mordomo do dono. O que Deus requer dos mordomos é que eles sejam encontrados fiéis. E a única maneira de você ser fiel na administração do que é do dono é sendo generoso com o que é do dono, porque o dono é generoso. O maior problema nosso em sermos generosos é a síndrome de dono. Porque se eu sou dono é para mim, é para o meu deleite. Mas no dia que eu compreendo que o que eu tenho nas mãos para administrar é do dono, e o dono requer que eu seja generoso com o que é dele, então não tem mais dificuldade de ser generoso. Me permita um fato, ilustrar isso com um fato que eu conhecia, pastor Wilson, apenas fragmentadamente, mas pregando há algum tempo, lá em João Pessoa, na Paraíba, o pastor Sérgio Queiroz me contou essa história completa. Isso aconteceu na Igreja Batista missionária de Itaporanga, no sertão da Paraíba. Aquela igreja tinha um programa de rádio, que alcançava 40 mil pessoas, na cidadezinha e no entorno. Era o único programa evangélico da região. Aconteceu que veio um ano de muita seca, o produto da lavoura falhou, as vacas não tinham pasto, começaram a morrer de fome e de sede, as ofertas e os dízimos diminuíram acentuadamente, a igreja não tinha condições mais de pagar o programa, ficou inadimplente 3 meses, então a emissora mandou um ultimato para o pastor da igreja: ô pastor, ou o senhor paga o programa até a próxima semana, ou vamos ter que tirar o programa do ar. No domingo à noite, o pastor da igreja batista missionário de Itaporanga fez um apelo à igreja no culto da noite: meus irmãos, o programa não pode sair do ar, é o único programa evangélico de toda essa região, nós vamos ter que fazer uma oferta sacrificial para manter o programa no ar. Lá estava no culto um casal de meeiros. Eu sei que essa palavra meeiro é uma palavra meio estranha para quem mora na cidade. Meeiro é o cidadão que trabalha na terra de outra pessoa, e ao colher tudo o que colhe, 50% que colhe vai para o dono da terra, ele só fica com 50%. Então estava lá no culto o senhor Tota e a dona Lourdes, meeiros, que moravam a 6 quilômetros da cidade, iam a pé, estavam voltando a pé para casa, depois do culto da noite.
E conversando, e a Lourdes disse: ô Tota, você escutou o apelo do pastor, nós temos que fazer uma oferta sacrificial. O Tota disse: mas Lourdes, não tem um centavo lá em casa. Vão ofertar como? Não, ô Tota, mas nós temos que ajudar. O pastor fez um desafio, fez um apelo, e nós temos que fazer uma oferta sacrificial. Mas Lourdes, lá em casa não tem dinheiro, mulher, vou fazer o quê? E foram conversando e discutindo, até chegar em casa. Quando estavam chegando em casa, a Lourdes disse assim: dinheiro não tem mesmo não, mas tem um terreiro com muitas galinhas, e tem o galo que vale mais do que as galinhas, que ele é mais pesado, vão dar o galo. O Tota disse: tá bom, então tá certo, vamos dar o galo, está resolvido. Segunda-feira de manhã, a Lourdes pega o galo, bota debaixo do braço, 6 quilômetros para a cidade. Bateu na casa do pastor, ele veio atender. A Lourdes disse: pastor, escutamos o apelo do senhor ontem, e vim trazer a nossa oferta sacrificial, o melhor que nós temos lá em casa é esse galo. O pastor agradeceu, deu um sorriso amarelo, fechou a porta e disse: meu Deus, o que é que eu vou fazer com esse galo? Nem uma sopa dá, porque o galo era velho demais. Aí pensou, falou: vou fazer uma rifa. Não, rifa não combina com crente. Pensou, vou botar na internet. Botou na internet. Domingo de manhã, daquela semana, o pastor Jeremias Pereira, que vai pregar aqui, no último domingo desse mês, abre a caixa de e-mail, lá estava a história da mulher do galo. Aquilo mexeu com ele. Ele chegou na igreja e disse: meus irmãos, vamos parar tudo aqui. Eu acabei de saber que tem uma igreja lá em Itaporanga que está precisando de um socorro, de uma oferta especial, para o programa não sair do ar. Nós vamos levantar uma oferta agora. E levantou a oferta. O resultado da oferta representou 2 anos de programa. Ligou para o pastor: fique tranquilo, durante 2 anos o programa está garantido. O próprio pastor Jeremias, pregando lá em Toronto, na igreja do pastor Stanley Tavares, conta a história da mulher do galo. Levanta um irmão da igreja e diz assim: eu quero saber se a dona Lourdes está precisando de alguma coisa. Ah, precisando ela está. A casinha dela é muito humilde, tem energia, mas não tem uma geladeira para beber uma água fresca no calor escaldante do sertão. Falei: então vamos mandar o dinheiro para comprar geladeira, para comprar um fogão industrial, para fazer uma economiazinha e melhorar a renda da casa. E mandaram a oferta para ela. O próprio pastor Jeremias está pregando uma outra igreja em Nova York, conta a história da mulher do galo. Levanta um empresário e diz assim: eu quero saber dessa terra. Ela não vai ser meieira mais não, nós vamos comprar a terra, vamos passar a escritura em nome dela, ela vai ser a proprietária da terra. Comprar a terra e passar a escritura no nome da dona Lourdes. Está pregando uma outra igreja, conta a história da mulher do galo. Levantou um engenheiro agrônomo e disse: eu quero saber se essa terra produz. Vamos para lá trabalhar a terra, vamos cavar poços artesianos, vamos preparar essa terra para ela produzir. E foram para lá e prepararam tudo. Está pregando uma outra igreja, conta a história da mulher do galo. Levanta um empresário e diz: eu quero saber como é que é a casa da dona Lourdes. Bom, a casa é muito simples, tem energia, tem geladeira, mas é uma casa muito simples. Então bota tudo abaixo, vamos construir uma casa bonita, grande, vamos mobiliar a casa de tudo que de é bom e melhor, vamos dar o que ela merece. E comprou do bom e do melhor, uma casa linda, maravilhosa. Um repórter da Christian Today escuta a história da mulher do galo lá em Nova York. Pega um avião, desce em São Paulo, pega um avião, desce em João Pessoa, pega um carro, vai a Itaporanga e escreve a história da mulher do galo. E essa história da Christian Today percorreu o mundo inteiro, porque uma mulher teve a coragem de fazer uma oferta sacrificial. Ela não fez como troca, não fez como permuta, mas fez sacrificialmente, e Deus honra isto. A quarta lição que eu aprendo com Maria é que Maria fez apesar das críticas. Veja os versos 4 a 6 comigo. Maria enfrentou 3 críticas. Ela enfrentou indignação, ela enfrentou murmuração e ela enfrentou molestação. Molestação é crime hoje. Agora, quem é que está indignado contra ela aí no texto?
Os discípulos, os líderes, aqueles que deveriam estar felizes com ela ou imitando o exemplo dela. Agora notem que eles não estão indignados com o que ela fez, eles estão indignados para quem ela fez. Se fosse para os pobres, tudo bem, mas para Jesus, não, isso é um desperdício. Vejam vocês que eles estão murmurando contra ela, não estão murmurando, não, estão murmurando contra ela. Eu sei que esse negócio de murmuração já acabou há muitos anos nas igrejas, mas vai que tem um desavisado ainda hoje. Agora notem, o discurso liderado por Judas Iscariotes, está lá em João 12, acompanhado pelos condiscípulos, é que esse perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se aos pobres. Discurso populista. Só que esse discurso era falso, porque João 12 tira a máscara de Judas Iscariotes e diz que ele era ladrão. Ele não queria ajudar pobre a coisa nenhuma, ele queria embolsar essa grana. Era um discurso falso, e tanta verdade, que ele fica tão irritado e frustrado com Maria, que nas caladas da noite ele sai desse jantar, para ir a Jerusalém, e vender Jesus por 30 moedas de prata, 10% do valor do perfume que Maria dedicou a Jesus. Então deixa eu dizer uma coisa para você, você está fazendo a obra de Deus? As pessoas estão irritadas porque você está fazendo a obra? As pessoas estão murmurando que você está trabalhando? As pessoas estão molestando você porque você está trabalhando? Continue fazendo a obra de Deus. Continue fazendo a obra de Deus. Meus irmãos, nesses 42 anos de pastorado, eu nunca vi alguém se levantando para fazer a obra de Deus de forma relevante, sem enfrentar críticas. Quem tem medo de críticas não serve a Deus. Quem tem medo de críticas está mais interessado nos aplausos dos homens do que na aprovação de Deus. Se as pessoas estão criticando, continue fazendo a obra. Você não está fazendo para agradar a homens, você está fazendo para a glória de Deus. Quinta lição que eu aprendo com Maria. Maria fez só para agradar ao Senhor Jesus. Esse princípio está em João 12, texto paralelo deste. E é mais um aspecto que eu não posso entender fora da cultura oriental. Quando diz que Maria enxugou os pés de Jesus com seus cabelos, porque note você, tem 350 ml de perfume, pega da cabeça de Jesus, vai escorrendo pelo seu corpo, chega até os pés, e ela então desata os cabelos e começa a enxugar os pés de Jesus com seus cabelos. Na cultura brasileira, isso significa nada, apenas um gesto de humildade. Mas na cultura judaica isso era um escândalo, era chocante. Uma mulher não soltava os cabelos em lugar público. Isso era a mesma coisa de deixar alguma suspeita ou dúvida da reputação dessa mulher. Agora, por que então Maria fez isso? Porque nesse momento, irmãos, Maria tem uma gratidão tão grande, o seu amor é tão acendrado, que ela não consegue viver dentro de cercas tão rígidas, de protocolos tão estreitos, de regras tão rígidas. Quem ama e quem tem gratidão transbordando na alma, acaba rompendo alguns paradigmas e protocolos sociais. Porque na verdade Maria não estava preocupada o que Pedro ia pensar, o que Mateus ia pensar, o que Tomé ia dizer, o que Judas ia falar. Ela só tinha um vetor que governava a vida dela, era agradar ao Senhor Jesus. Eu não estou dizendo por aí que você está livre para desagradar as pessoas, não. O que eu quero ressaltar é que às vezes nós ficamos cheios de dedos, preocupados, o que o fulano vai pensar, e se eu fizer isso, o que o fulano vai dizer, mas se eu tiver aquele gesto, o que é que o cicrano vai falar? A gente fica preocupado demais em agradar pessoas, e às vezes acaba desagradando a Jesus. Nós só temos um vetor que deve governar o nosso coração, é agradar ao Senhor Jesus. Mas tem outra lição que eu quero compartilhar com você, a sexta lição com Maria.
Maria fez no tempo certo. Olha comigo o versículo 8, a parte B. Ela antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Preste atenção nisso. Ela antecipou-se a ungir-me para a sepultura. O princípio é este: ela fez no tempo certo. Então me permita aqui fazer uma retrospectiva para você entender bem esse ponto. Lá em Lucas 8, versículo 3, diz que na itinerância de Jesus pelas cidades e aldeias da Galileia, tinha 204 cidades na Galileia, as mulheres da Galileia bancaram, financiaram o ministério itinerante de Jesus. Essas mulheres eram lideradas por Maria Madalena, Joana e Susana, e muitas outras. Então eu preciso que você acompanhe meu raciocínio. Cidade em cidade, aldeia em aldeia. Então vamos fazer as contas aqui. Tem Jesus e 12 discípulos, são 13 pessoas. 3 mulheres são citadas pelo nome: Maria Madalena, Joana e Susana, são 16 pessoas. Muitas outras mulheres, eu não sei quantas são. Imaginemos que ao todo 40 pessoas, de cidade em cidade, de aldeia em aldeia. E as mulheres acompanhando, passando Pix, fazendo transferência bancária, pagando a conta. Não tinha pensão, não tinha self-service, não tinha logística, e as mulheres preparando tudo isso e bancando a conta do ministério itinerante de Jesus. Eu vou falar baixinho porque tem homens no auditório. As mulheres são mais generosas do que os homens. Alguém tem dúvida disso? Bom, quando nessa jornada itinerante de Jesus, ele fala para os discípulos, e elas estão presentes, que era necessário que ele subisse para Jerusalém, fosse entregue nas mãos dos principais sacerdotes e escribas para ser crucificado, para ressuscitar ao terceiro dia. Quando ele vai, essas mulheres da Galileia vão com ele. Quando ele foi crucificado, não consta que os apóstolos estivessem presentes, exceto João. Mas essas mulheres da Galileia estavam presentes quando Jesus foi crucificado. Quando Jesus foi sepultado, conforme Lucas 23, 53, 54, não consta nem que João participasse do sepultamento de Jesus, mas essas mulheres estavam lá e viram onde e como Jesus foi sepultado. Repita comigo: onde e como Jesus foi sepultado. Agora volte a pensar comigo aqui. Que horas Jesus morreu na sexta-feira? Que horas? 3 horas da tarde. Que horas ele foi sepultado? Não consta, mas tem que ser antes de encerrar o sábado, que encerrava sexta-feira, 6 da tarde. Então estou falando que entre a morte e o sepultamento nós temos apenas 3 horas disponíveis. Bom, morreu, ok, morreu. Ninguém tem autorização de tirar o corpo da cruz. Tem que pedir permissão ao governador. Mas a crucificação foi fora dos muros. O governador está lá no Palácio da Antônia, dentro dos muros. Não tem telefone celular. Tem que alguém ir lá falar com ele. Não adianta ir qualquer um que ele não vai nem receber. Tem que ter alguém com trânsito. Então encontraram José de Arimateia. Ele chega lá, diz: o governador, vim pedir permissão para sepultar o Jesus Nazareno. Eu tenho um túmulo que nunca foi usado, eu vou emprestar para que ele seja sepultado. O governador disse: não, mas é muito cedo, não morre rápido assim não, e demora, não deu prazo para morrer não. Não morreu o senhor, não, eu só acredito se o centurião vier aqui me falar. Tem que ir lá, onde o camarada está, trazê-lo aqui de novo. Não, morreu o senhor, vou ter que fazer um documento. Aí tem que tirar o corpo da cruz. Alguém tem que ir lá no mercado comprar perfume, outra pessoa tem que ir lá numa outra loja comprar lençol, outra pessoa tem que limpar o corpo, agora tem que enrolar o corpo, agora tem que passar perfume, agora tem que pegar aqui e levar lá no sepulcro, aí tem que tirar a pedra, que é grande, é pesada, agora tem que levar o corpo, agora tem que rolar a pedra de novo. E as mulheres estão vendo onde e como Jesus foi sepultado. Quando terminou o sábado 6 da tarde, o que essas mulheres foram fazer? Correram no mercado para comprar o quê?
perfume. Para fazer o quê? Balsamar o corpo de Jesus. Elas que honraram Jesus na vida, querem honrar Jesus na morte. Agora, por que elas foram levar perfume, se o corpo de Jesus tinha passado perfume para ser sepultado? A lógica do texto para mim é essa: mulher não gosta de nada mal feito. Elas viram onde e como. Elas pensaram assim: está mal feito esse serviço. Quando passar o sábado, nós vamos fazer direito. O problema é que elas têm um problema, e não é pequeno, é uma pedra enorme para ser rolada. Quem vai rolar a pedra? Quando chegam, a pedra está rolada. Elas olham, o túmulo está aberto. Elas entram, o túmulo está vazio. Elas saem, um anjo pergunta para elas: o que vocês vieram fazer aqui? Procurar entre os mortos aquele que está vivo. Ele não está mais aqui não, ele ressuscitou. Sabe o que o anjo está dizendo para essas mulheres? Vocês fizeram tantas coisas para Jesus, mas uma coisa vocês não fizeram: vocês não anteciparam a ungir o corpo dele para a sepultura. Agora ele não precisa mais desse perfume. Lição: há coisas na vida que ou você faz agora, ou você nunca mais vai ter a chance de fazê-lo. Você precisa fazer no tempo certo. É aquela conversa, é aquele confronto, é aquele perdão, é aquela ajuda, é aquela visita. Faça hoje para você não chorar a dor do remorso amanhã. Eu não sei quanto a vocês, mas eu fico impressionado e às vezes chocado com a cultura brasileira num aspecto, o aspecto dos nossos funerais. Meus irmãos, eu não conheço ninguém que receba mais elogio do que defunto. Já viu? É uma rasgação de seda em cima do caixão que não tem mais fim. A grande pergunta é se aquela pessoa em vida escutou algum daqueles elogios, porque um defunto não fica emocionado por você elogiá-lo. Ele não vai se levantar do caixão para lhe dar um abraço, e se levantar você corre também. Então não espere a pessoa morrer para elogiar, não. Elogie enquanto ela está viva. Quer ver outra coisa que me choca? Os defuntos recebem mais flores do que os vivos. Eu fui num funeral em Vitória e eu contei 86 coroas de flores. Contrataram um caminhãozão para levar as flores, um caminhãozinho desse tamanhozinho para levar o defunto. E eu fiquei do lado olhando, falei: meu Deus, para que tanta flor para esse defunto? Ele não consegue cheirar um botão de rosa mais. Para que tanta flor para ele? Sabe por que os mortos recebem mais flores do que os vivos? É porque a voz do remorso é maior que a voz da gratidão. Não espere a pessoa morrer para não mandar flores. Manda enquanto está viva. Agora, deixa eu descontrair um pouquinho. Me falaram por aí que os homens de Guarapari, e sobretudo os turistas que vêm para Guarapari, são homens muito românticos, que não deixam passar em brancas nuvens jamais o aniversário da esposa. Aniversário de casamento, então, é celebrado todo ano. O buquê de flor é o mais bonito que tem na floricultura. Falaram isso por aí. Agora, vai que tem um desavisado aqui nessa noite, né? Então, deixa eu falar para você, irmã, se você nunca recebeu um buquê de flor do seu marido, e se você for primeiro, ir primeiro significa morrer na frente, você vai receber uma coroa, e grande, e ele nem vai pedir desconto na floricultura. Não espere a pessoa partir para você mandar flores, faça no tempo certo. Bom, mas eu termino aqui com o último ponto. Maria fez o que pôde, Maria fez o melhor, Maria fez sacrificialmente, Maria fez apesar das críticas, Maria fez só para agradar a Jesus, Maria fez no tempo certo. Em último lugar, Maria fez com reflexos para a eternidade.
Versículo 9 diz que, em verdade vos digo, em todo mundo, onde foi pregado o Evangelho, será contado o que ela fez para a memória sua. Isso me choca e me abençoa ao mesmo tempo. Porque o que ela fez dentro de uma casa pequena, numa aldeia pequena, há 2000 anos, é contado dos eirados da história, nos ouvidos do mundo. A grande pergunta nesta noite para você e para mim é esta: o que é que eu estou fazendo hoje que vai impactar as futuras gerações? Nós vivemos uma geração, irmãos, materialista, consumista, narcisista, egoísta. Como dizia a W. Tozer, nós somos a geração que está olhando para o seu próprio umbigo. E eu queria encerrar trazendo à tona duas ilustrações, uma da Bíblia, outra da história. Vou pegar primeiro a história da Bíblia. Todos vocês conhecem a história do rei Ezequias, um dos homens mais piedosos da história. Esse homem morreu com 54 anos. Aos 39 anos de idade, esse homem enfrentou dois problemas gravíssimos: um cerco militar do mais poderoso império do mundo da época, o Império Assírio. Depois que tomou conta e dominou as 10 tribos do norte, e mandou um recado abusado para o rei: renda-se, porque nenhum Deus vai livrar você da minha mão. Se não bastasse esse cerco militar, Ezequias enfrentou uma doença gravíssima, uma úlcera, que médico nenhum conseguia tratar. E Deus mandou o profeta Isaías na casa dele com uma ordem absolutamente clara: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Sobrou para o rei apenas uma parede, para a parede ele se voltou. E diz a Bíblia que ele orou fervorosamente, que ele chorou copiosamente, e Deus respondeu a oração dele rapidamente. E Deus manda de volta o profeta Isaías à sua casa e diz assim: vai lá e fala com Ezequias, príncipe do meu povo. Eu ouvi a sua oração, eu vi as suas lágrimas, e eu o curarei, e eu livrarei Jerusalém do poder da Síria. E Deus mandou um único anjo e matou 185 mil soldados assírios ao redor de Jerusalém. Deus curou Ezequias. Agora, o milagre foi tão grande que uma comitiva da Babilônia veio para congratular-se com ele, para trazer presentes para ele. E quando ele recebeu a comitiva internacional, ele abriu os seus tesouros, ele abriu os seus palácios e mostrou quão grande ele era, quão rico ele era, quão forte ele era, quão poderoso ele era, e não deu uma palavra sequer de gratidão a Deus. Aquilo foi mal aos olhos do Senhor. Aí o profeta Isaías volta à casa dele e diz: agora você escuta a palavra de Deus. Essa Babilônia que você se vangloriou diante dela, vai se tornar um grande império e virá no futuro, e tudo que você juntou até hoje, eles vão levar embora. Dos filhos que tu gerares, vão ser levados como escravos, e eles vão ser feitos eunucos, eles vão ser castrados, eles não vão poder mais gerar. Sabe qual foi a resposta do rei para o profeta? Boa é essa palavra. Não, você não entendeu, você não entendeu nada. Eu estou falando que a Babilônia virá, que vai levar tudo embora, que vai escravizar os filhos, que vai tornar os filhos eunucos, e você vem me dizer que boa essa palavra. Você ficou louco? E ele pensou, não falou, não pensou: boa é essa palavra, porque pelo menos eu terei paz nos meus dias. Trocando em miúdo, sabe o que ele está dizendo? Quando isso acontecer, eu já terei batido as botas. Quando isso acontecer, eu não estarei mais aqui para contar essa história, ou para ver essa história. Quando isso acontecer, eu já terei morrido, e eu só me importo comigo. Desculpem da expressão, sabe o que ele está dizendo? Depois que eu morrer, que se dane as futuras gerações. Meus irmãos, eu gostaria de fazer um apelo veemente aqui nesta noite, aos pais, às mães, aos avós. Nós precisamos lutar pelas futuras gerações. Nós precisamos passar o bastão do Evangelho para as futuras gerações. Nós precisamos levantarmos-nos em nome de Jesus, para que os nossos filhos e os nossos netos sejam mais crentes e mais cheios do Espírito Santo do que a nossa geração.
O segundo exemplo é um exemplo positivo. David Livingstone, missionário inglês, trabalhou na África, dedicou a sua vida toda na África. Foi atacado por um leão na África, continuou na África, adoeceu e morreu na África. Os ingleses foram para lá para pegar o corpo dele e levar para a Inglaterra. Os africanos disseram: vocês podem até levar o corpo dele, mas o coração dele vocês não vão levar. Ele amou a África e o coração dele vai ser enterrado na África. Sabe o que fizeram? Abriram o peito dele, arrancaram o coração dele e sepultaram o coração dele na África. Quando você vai a Malawi, lá tem uma catedral de chão batido e tem uma placa de bronze na parede, para a glória de Deus e em memória de David Livingstone. Pegaram o corpo dele, sepultaram o corpo dele na abadia de Westminster, onde estão sepultados os reis e os nobres da Inglaterra. Lá tem uma placa de bronze com os seguintes dizeres: para a glória de Deus e em memória de David Livingstone. A minha oração, meus irmãos, é que quem tocar na nossa história, se Jesus não voltar antes, depois de anos e décadas que tivermos partido, a nossa história ainda possa impactar a vida de uma pessoa, a vida de muitas pessoas. Que possamos aprender nesta noite com Maria, fazer não apenas o que pode, não apenas o melhor, não apenas sacrificialmente, não apenas apesar das críticas, não apenas no tempo certo, só para agradar a Jesus, mas fazer também com reflexos para a eternidade. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Vamos ficar em pé, vamos orar. Deus amado, nós te rendemos graças pela vida, pelo exemplo, pelo legado de Maria. Nós te rendemos graças porque esta mulher ainda continua impactando vidas. E a profecia de Jesus se cumpre hoje, 9 de janeiro de 2025, no templo da primeira igreja batista de Guarapari. Pois a memória desta mulher está sendo relembrada aqui hoje, para que agradeçamos ao Senhor pela vida dela, por aquilo que ela fez. Que a nossa vida também, meu Deus, impacte outras pessoas. Que sejamos uma bênção dentro da nossa casa e fora dela. E que quando a pessoa tiver contato com a nossa história, esta pessoa também possa ser abençoada, impactada e desafiada a servir a Jesus de todo o seu coração. Obrigado por esta noite. Receba o nosso tributo de gratidão em nome de Jesus. Aleluia. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Vamos abrir a palavra de Deus, amados irmãos, no primeiro livro dos Reis, capítulo 19. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19. Leremos até o verso 18. Está escrito: Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: Façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã, a estas horas, não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias, levantou-se para salvar sua vida, se foi, e chegou a Berseba, que pertence a Judá. Ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: Basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que um anjo o tocou e lhe disse: Levanta-te e come.
Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija d'água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou e lhe disse: levanta-te, come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite. E eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrabaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Disse-lhe Deus: sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor, porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo um cicio tranquilo e suave. Ouvindo Elias, envolveu o rosto no seu manto e saindo, pôs-se à entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido extremamente zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só e procuram tirar minha vida. Disse-lhe o Senhor: vai, volta o teu caminho para o deserto de Damasco, e em chegando lá unge Azael rei sobre a Síria, a Jeú filho de Nissi ungirás rei sobre Israel, e também Eliseu filho de Safate, de Abel-Meolá ungirás profeta em teu lugar. Quem escapar à espada de Azael, Jeú matará. Quem escapar à espada de Jeú, Eliseu matará. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que o não beijou. Até aqui. Meus amados, eu quero tratar com vocês nesta manhã sobre o tema: como enfrentar a depressão. Como enfrentar a depressão. A Bíblia é um livro peculiar. A Bíblia é um livro honesto. A Bíblia não esconde as fraquezas dos heróis da fé. É por isso que a Bíblia diz que Elias era um homem semelhante a nós. Depois de apresentar Elias em seu melhor momento, no capítulo 18, quando ele tem uma retumbante vitória sobre os profetas de Baal, os profetas de Azerá. Depois que Deus se revelou com fogo, e a nação grita em uníssono: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E ele sobe ao cume do Carmelo e ora por chuvas restauradoras, e elas descem. Agora, Elias nos é apresentado no seu pior estado, no capítulo 19. Elias está com medo. Elias está fugindo. Elias está querendo morrer. Elias está depressivo. Elias despenca das alturas excelsas aos vales mais profundos. As vitórias de ontem não foram suficientes para lhe dar garantia de sucesso no hoje. Talvez nós nunca sejamos tão vulneráveis como quando depois de uma grande vitória. O que aconteceu é que, apesar da retumbante vitória no capítulo 18, quando a nação grita só o Senhor é Deus, talvez Elias esperasse uma mudança de rumo em Israel. Talvez ele esperasse um gesto de humilhação, arrependimento de Acabe. Mas o que aconteceu foi exatamente o contrário. Em vez do rei se quebrantar, em vez da nação de fato se voltar totalmente para Deus, Acabe e Jezabel dobraram a aposta. E agora Elias está sentenciado de morte. Ele tem 24 horas para morrer. É a sentença de Jezabel. E diz a Bíblia que ele teme,
que ele foge, que ele quer morrer, e morrer imediatamente. Então, eu gostaria agora de olhar esse tema em dois aspectos. Primeiro, vejamos as causas da depressão espiritual de Elias. Se olharmos o contexto, Elias tinha vivido 3 anos e meio sob fortes tensões, e depressão é viver debaixo de uma grande pressão. Alguém já disse, com certa razão, que depressão é excesso de passado, que estresse é excesso de presente, e que a ansiedade é excesso de futuro. Pressão em Samaria, quando se apresenta Acabe para trazer palavra de juízo. Pressão em Querite, quando precisou se esconder e foi alimentado por um garçom voador. Pressão em Sarepta, o território de Jezabel, quartel-general do culto a Baal. Uma prova longa na terra da opressão. Pressão no Carmelo, confrontando o rei Acabe, confrontando o povo de Israel e confrontando os profetas da iniquidade. Ele havia desafiado o rei, o povo e os profetas de Baal. Elias tinha visto o fogo descer no Carmelo. Elias havia visto as torrentes de Deus descerem restauradoras. Elias havia visto o céu se fechando por sua oração, o filho da viúva ressuscitando, o fogo caindo, as chuvas descendo, o povo gritando, só o Senhor é Deus. Mas, em vez de Acabe implementar as mudanças necessárias, ele revela a sua fraqueza, e vai dizer à sua mulher, a rainha mais perversa da história, Jezabel, o que havia acontecido aos profetas de Baal. E ela então declara: faça-me os deuses o que me aprouver, se amanhã, a estas horas, 24 horas, você, Elias, não estiver morto. Então aí entram as causas daquilo que nós chamamos da depressão de Elias. Em primeiro lugar, por que Elias está deprimido e querendo morrer? Primeiro, pensamento confuso, verso 1 a 3. Notem vocês que Elias tinha plena evidências de quem tinha o controle do universo, é Deus. Deus fecha as comportas do céu, e não chove, e não cai orvalho. Elias tinha a ciência de que Deus era poderoso para sustentá-lo num esconderijo, num deserto. Elias tem convicção de que Deus age, porque Deus multiplicou o azeite na botija da viúva de Sarepta, e a farinha na sua panela, e ressuscitou o seu filho. Elias sabia que Deus tem poder, porque ele mesmo respondeu com fogo no Carmelo. Elias sabia que Deus tinha o controle da natureza, porque as chuvas desceram a sua súplica. E agora, por um momento, ele perde o foco. Por um momento ele pensa que a vida dele está nas mãos de Jezabel. Por um momento ele perde a noção da soberania de Deus, da grandeza de Deus, da majestade de Deus, da providência de Deus. E nesse momento ele tira os olhos de Deus para colocar os olhos em homens, em pessoas ou em circunstâncias. Ele teme, ele foge, ele quer morrer. Se vocês lerem com atenção a biografia de Elias, ele só se movimenta por orientação divina. Deus mandou ele aparecer a Acabe e ele apareceu. Deus mandou ele ir para Querite, ele foi. Deus mandou ele ir para Sarepta, ele foi. Deus o mandou revelar-se novamente a Acabe e ele foi. Deus orienta a vida dele, mas por um momento ele tira os olhos de Deus e ele naufraga, no medo, na fuga e no desejo de morrer. Todas as vezes que nós tiramos os olhos de Deus ou perdemos de vista a soberania de Deus, nós também naufragamos nas águas turvas do medo e do desespero. Agora vejam vocês, no verso 3, que está escrito: temendo, pois, Elias. O segundo aspecto é o medo. O homem que havia confrontado Acabe, o homem que havia visto o poder de Deus, agora está com medo de uma mulher. É bem verdade que é a mulher mais perversa da história. Naquele momento, ele pensou que Deus não era capaz de protegê-lo.
da sanha assassina daquela perversa mulher. Ele não enfrentou Jezabel, ele fugiu de Jezabel para salvar a sua vida, diz a Bíblia. E o texto nos informa que ele chegou até Berseba, ele estava em Jezreel, e foge para Berseba. Quantos quilômetros? A pé, correndo, com medo, fugindo? 144 quilômetros rumo ao sul. Por que ele vai para Berseba? Porque ele está entrando no território de Judá, fora dos limites administrativos do Reino do Norte. 144 quilômetros. Na verdade, nós, humanamente falando, caminhamos 35 quilômetros a pé por dia. Ele percorreu 144 quilômetros, depois deixa o seu moço em Berseba e caminha mais um dia inteiro rumo ao deserto, inóspito, causticante, de areias esbraseantes. Este homem está com medo, e o medo é mais do que um sentimento, um medo é um espírito opressor. Diz o apóstolo Paulo em 2 Timóteo 1,7, que Deus não nos deu espírito de medo. O medo atormenta, o medo embaça a visão, o medo tira a fé, o medo perturba a alma, e é isso que esse homem está enfrentando. Terceira causa da depressão de Elias: afastamento de relacionamentos encorajadores. Diz o verso 3b, que quando ele chega em Berseba, ali deixou o seu moço. Na hora que ele mais precisava de companhia, ele ficou só. Na hora que mais precisava de um ombro amigo, ele quis ficar na solidão. Entendamos isso, meus irmãos. A solidão não é um bom remédio para quem está lidando com depressão. Pessoas desencorajadas são pessoas solitárias. Quero lhe dizer que quando a crise chega, a solidão é uma péssima companhia. Se gente precisa de Deus, gente precisa de gente. Foi isso que o apóstolo Paulo expressou quando estava preso na masmorra mamertina, quando escreve para Timóteo: diz, procura vir ter comigo depressa. Precisamos de amigos, precisamos de alguém para quem abrir o coração, dividir as cargas e expor nossas fraquezas e angústias. É claro que estou falando de amigos. Nós temos muitos colegas, mas temos poucos amigos. Quem são seus amigos? Com quem você abre o coração? Com quem você divide as suas dores? Com quem você reparte as suas cargas? Com quem você abre o coração, sem medo de que essa pessoa vai puxar o seu tapete e apunhalar você pelas costas? Amigo é aquele que chega quando os outros se foram. Amigo é aquele que confronta você em particular e defende você em público. Amigo é aquele que compartilha com você suas alegrias e suas tristezas, está do seu lado em todos os momentos da sua vida. Elias entra num processo depressivo, porque quando ele mais precisava de ajuda, ele quis ficar sozinho. Quarta razão do esgotamento emocional de Elias. Versículo 4 nos informa: ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, veio e se assentou debaixo de um zimbro e pediu para si a morte. E disse: basta, toma agora, Senhor, a minha alma, pois eu não sou melhor do que os meus pais. E está vindo de longos embates, entre esconderijos e aparições, entre ameaças e perigos, em longas caminhadas e escassez de pão. Diríamos nós hoje que Elias está com um tanque emocional vazio. Ele está andando na reserva. Ele está fisicamente exausto, emocionalmente esgotado, debaixo de uma grande pressão, à beira de um colapso físico e emocional. Irmãos, quantos crentes, quantos líderes, quantos pastores hoje com burnout, com problemas emocionais graves,
com esgotamento emocional, com pressões enormes. E nós não podemos desconsiderar isso, porque a nossa salvação não tira de nós a nossa humanidade, nem mesmo a nossa fraqueza. Quinta razão da depressão de Elias: desejo de morrer, versículo 4, ele está pedindo a morte. O que é curioso que no capítulo 18, ele está pedindo as chuvas restauradoras de Deus, para salvar a vida de uma nação. Agora ele está orando de novo, pedindo a sua morte. E ele dá o diagnóstico: eu quero morrer. E ele dá o prazo: eu quero morrer agora, é hoje, não posso mais viver, não quero mais viver. Mas não foi só ele não, que pediu para si a morte. Moisés também, Jó também, Jeremias também, Jonas também. Paulo chegou ao ponto de dizer que em Éfeso ele chegou a um momento de desesperar-se da própria vida. Isso nos leva, irmãos, a refletir sobre um drama real na igreja brasileira e mundial. A quantidade de crentes, de líderes, de pastores que cometem suicídio. Quando uma pessoa diz eu quero morrer, ela não está dizendo eu quero morrer, ela quer viver. Mas quando ela chega a esse ponto de eu quero morrer, é porque ela olha o cenário e não vê saída, não vê uma porta, não vê uma janela de escape. E a angústia é tão grande, a dor é tão grande, o desespero é tão grande, a pressão é tão forte, que ela não vê sequer uma luz no fim do túnel. E quantas pessoas, crentes, que chegam a esse total esgotamento, a esse esvaziamento do tanque emocional, com os olhos espirituais turvos, embaçados, que chegam a ponto de consumar o próprio suicídio. E aí eu quero concluir as causas da depressão, tratando do problema da autopiedade. No versículo 4b, ele justifica porque ele quer morrer. Pediu para si a morte e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois eu não sou melhor do que meus pais. Está quem diz: basta, chega, Deus, quero mais, não aguento mais, não suporto mais tanta pressão, não suporto mais tanta luta, não aguento mais. Eu não sou melhor do que os meus pais, eu quero morrer e quero morrer agora. Ele dá o diagnóstico, ele dá a sentença. Certamente, o que está acontecendo aqui é autopiedade. Quem disse que ele era melhor do que seus pais? De onde ele tirou essa informação? Eu quero dizer para você que a autopiedade é uma emoção inútil. Vai mentir para você, vai enganar você, vai exagerar o seu problema, vai apequenar Deus. E é por isso que esse homem está num estado depressivo. Mas o segundo ponto da minha mensagem é a cura para a depressão espiritual de Elias. Então, me permita só gastar um pouquinho de tempo aqui, porque quando eu falo a palavra depressão, eu sei que essa palavra é problema para muita gente. E eu sei também que a igreja evangélica brasileira e mundo afora não tem consenso sobre essa questão. Talvez você está me ouvindo aí com o seu coração até um pouco acelerado e com perguntas: o que é isso? Que negócio é esse? Pastor tratando de assunto de depressão. Então me permita olhar dois ângulos ou duas posições na igreja evangélica brasileira e mundial. Primeiramente, vamos ver a visão de um evangelista pentecostal, T.L. Osborne, nas suas obras, diz que depressão é demônio. Quando a pessoa está depressiva, para ele, essa pessoa está debaixo da influência, do ataque, da pressão de demônios. Não negamos a possibilidade de uma pessoa estar sofrendo e até entrando num processo depressivo por influência de espíritos malignos, pessoa que vive e convive com essa questão do ocultismo. Não negamos essa possibilidade. Mas o outro extremo, o outro ângulo, o outro lado, vem de um teólogo reformado, mundialmente considerado e conceituado
qualquer seminarista dentro dos seminários presbiterianos, leem as suas obras, mormente o Conselheiro Capaz, J. Adams. E ele afirma que depressão é pecado. E pode ser. É só você ler o Salmo 32, 38, 51, e você vai ver que Davi está vivendo um processo depressivo, por causa do pecado não confessado. Seus gemidos, suas lágrimas, seus ossos ardendo, alagando o seu leito com as suas lágrimas, a mão de Deus pesando sobre ele. Mas não é só o contexto bíblico que trata da questão de depressão, não. A história da igreja revela que homens santos de Deus enfrentaram depressão. Posso lhe citar Martinho Lutero. Posso lhe citar o missionário David Brainerd. Posso lhe citar o grande escritor que ficou preso 14 anos, John Bunyan. Posso lhe citar o poeta cristão William Cowper. Posso lhe citar o maior pregador do século XIX, o príncipe dos pregadores, Charles Haddon Spurgeon. Esses homens lidaram com depressão. E hoje, há pastores, há líderes, há crentes, lidando também com crises de ansiedade, com transtornos mentais, com depressão, com burnout. Deus vai tratar de Elias. Pão no deserto, voz na montanha, visão para o futuro. E eu gostaria aqui agora de tratar com vocês os remédios que Deus usou para curar o Elias. Primeiramente, toque sobrenatural. Veja comigo o versículo 5. Deitou e dormiu debaixo do zimbro, e eis que um anjo tocou e lhe disse: levanta-te e come. Meus irmãos, Deus havia usado muitos instrumentos para abençoar o Elias. Deus usou os corvos, garçons voadores. Deus usou a viúva de Sarepta para sustentá-lo. Deus agora usa o toque de um anjo. Não para dar uma desfeita nele, ou para dar uma corrigida nele, uma exortada nele, mas para tocar e dizer: levanta-te e come. Eu chamo isso de mimo da graça de Deus. Os anjos têm um ministério tão lindo. Eles são ministros de Deus, que trabalham em favor dos salvos. E aqui Elias está experimentando um toque sobrenatural, um cuidado especial, um mimo da graça de Deus. Dizer: meu filho, eu não esqueci de você não. Não é porque você está triste, não é porque você está abatido, não é porque você está esgotado, não é porque você quer morrer, que a sua vida não tem valor, não. Eu estou escalando um anjo para ir ao seu encontro, para tocar você, para demonstrar o meu cuidado por você. Eu quero lhe dizer nesta manhã que Deus se importa com você. Talvez você está vendo uma crise, talvez um vale, talvez uma angústia, talvez uma dor, talvez uma depressão profunda. Talvez você pense que Deus já esqueceu de você. Deus não esqueceu de você, Ele está cuidando de você. Segundo, remédio, cardápio especial. Deitou e dormiu, versículo 5, debaixo do zimbro, eis que um anjo tocou: levanta-te e come. Por que Deus disse isso? O camarada correu 144 quilômetros, e não só correu, vou fazer um passeio, uma viagem tranquila, serena, olhando a paisagem, olhando a natureza. Não, ele está correndo de medo. Ele está debaixo de uma sentença de morte. Ele vai até Berseba e ali não parou não, ele deixou o seu moço e andou um dia inteiro pelo deserto. Se você conhece esse deserto, você sabe que é deserto não de areias finas como trigo, mas de pedregulhos, de animais ferozes. E agora ele está deitado debaixo de uma árvore, de um zimbro, com fome, com o estômago vazio, com a alma perturbada, com o coração desesperado,
com uma mente confusa, querendo morrer. E Deus disse: meu filho, eu preparei um banquete para você. Eu preparei uma refeição especial para você. Eu quero que você se levante. Eu quero que você coma. Eu quero que você beba. Eu quero que você descanse. É mimo da graça. Eu quero dizer para você que Deus se importa com o seu corpo. Que Deus se importa com a sua mente. Que Deus se importa com as suas emoções. Que você é precioso aos olhos de Deus. Terceiro remédio, versículo 6, sonoterapia. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Comeu, bebeu, dormiu. Comer, beber e dormir são terapias importantes no tratamento do esgotamento físico e emocional. O que eu acho maravilhoso é que o sono, na verdade, renova as forças, clareia os pensamentos, desanuvia a mente cansada. E o anjo não veio para lhe dar um sermão. O anjo não veio para dizer: coragem, camarada, deixa de ser mole, deixa de ser frouxo, deixa de ser medroso, volta ao trabalho, vamos levantar logo. Não, nenhuma bronca, nenhuma reprimenda, nenhuma exortação pesada. O anjo tocou e disse: meu filho, tirou a soneca. Tem muito tempo que você não come gostosamente o pão. Faz isso. É mimo da graça, é terapia divina, é terapia do céu. E Deus diz para ele: olha, você precisa comer, porque essa comida aqui é especial. Você vai comer agora e você vai ter forças sobrenaturalmente para caminhar 40 dias e 40 noites até Horebe. São 400 quilômetros. Quarto remédio para a cura dele: desabafo. Versículo 9 e 10 diz que ele se levantou e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até o monte de Deus em Horebe. E ali ele entrou numa caverna onde passou a noite, e lhe veio a palavra do Senhor e disse: que faz aqui, Elias? Todas as vezes que Deus faz essa pergunta para alguém: que fazes aqui? É porque a pessoa está no lugar errado, porque está fugindo da agenda de Deus. E é por isso que Deus perguntou depois a segunda vez: que faz aqui, Elias? E o que ele abre o coração é para quê? É para dizer: olha, eles estão matando os profetas por aí fora. Todo mundo abandonou a tua lei, só eu fiquei. Eu sou o único nessa nação que é fiel. Mente confusa, desconhecimento da realidade, autoestima achatada, visão distorcida dos fatos. Mas o que é que Deus está fazendo para ele? Meu filho, vem aqui para fora, abre a caixa da ferramenta, destranca as câmaras do horror, põe para fora o que está atormentando você. Meus irmãos, o desabafo às vezes é um santo remédio. É um santo remédio. Às vezes nós estamos entupidos, às vezes nós estamos completamente congestionados por dentro, com tantos pensamentos confusos, com tantas ideias sem razão de ser. E se você perceber no versículo 15, Deus diz para ele assim: vai, volta ao teu caminho. Ele não voltava ao caminho porque a cabeça dele estava ruim, os sentimentos dele estavam confusos. Tem hora que você quer fugir mesmo. Deus diz: meu filho, não é fugir que você vai resolver o seu problema. Volta lá, volta ao caminho. Mas agora entendendo quem é você, entendendo qual é a circunstância, entendendo qual é a missão, entendendo qual é o propósito.
Quinto remédio para curá-lo, confronto amável, versículos 11 a 14, Deus disse para ele: olha, sai e põe-te neste monte perante o Senhor. E eis que passava o Senhor, tinha um forte vento, tinha um terremoto, tinha um fogo, mas o Senhor não estava no vento forte, o Senhor não estava no terremoto, o Senhor não estava no fogo. Aí vem um vento suave, um sossio, tranquilo, e Deus estava nesse vento calmo e sereno. O que é que Deus está dizendo para Elias? Elias estava acostumado com grandes coisas, com ventos fortes, com terremoto, com fogo. Ele estava acostumado com coisas extraordinárias, com coisas espetaculosas, com fogo descendo do céu, com torrentes caindo do céu, com morto ressuscitando. E Deus disse: meu filho, se você pensa que eu sou ágil nos momentos grandiosos, você precisa entender que eu me manifesto nas coisas pequenas, no vento suave. Eu sou capaz de me manifestar nas coisas que ninguém percebe. Deus está dando um afago neste homem. Deus está mostrando que os seus desígnios são cumpridos por meios da paciência. Nem sempre Deus age por meios chocantes. Ele pode escolher estar presente silenciosamente no seu coração e no seu quarto. Mas eu termino. O último remédio para curá-lo é que Deus realinha o seu foco, versículos 15 a 18. Então Deus disse para ele: volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e em chegando lá você vai ungir um profeta em seu lugar, Eliseu. Por que o foco dele estava errado? Porque primeiramente o foco estava errado com relação ao passado. Quando ele diz: só eu fiquei, Senhor, diz: não, meu filho, você não está fazendo a leitura certa. Tem 7.000 que não se dobraram. A síndrome de Elias é um problema ainda hoje. Tem gente que acha que só ele está certo, só ele vai para o céu, só ele é fiel a Deus. E Deus diz: não, meu filho, tem gente que você não conhece, que é fiel, que não se curvou, que não se dobrou a Baal. Eu tenho gente que você nunca viu, que anda com Deus, que anda comigo. Corrigiu o foco do passado. Mas agora Deus corrige o foco do presente. Quando ele diz: eu quero morrer, me mata, Senhor, não quero mais viver, basta, chega, eu não sou melhor do que os meus pais. Deus: ah, meu filho, você nem sabe o plano que eu tenho para você. Você quer morrer? Nem morrer você vai. A morte. Seus pensamentos estão tão confusos, que o milagre que eu vou fazer na sua vida, eu só fiz uma vez, talvez nunca mais vai acontecer de novo. Eu vou trasladar você para o céu, sem você passar pela morte. Terceiro lugar, Deus corrige o foco do futuro. Elias achou que acabou o ministério, acabou, não tem mais nada para mim, eu só tenho passado, eu não tenho presente que quero morrer, e futuro eu não tenho mesmo. Deus: não, meu filho, seu ministério não acabou não. Você ainda vai ungir um rei na Síria, você ainda vai ungir um rei em Israel. O ministério não acabou. Por que Deus está dizendo isso? Ungir um rei na Síria, ungir em Israel, ungir um profeta no lugar. Porque esses três elementos, Azael, Jeú e Eliseu, são os três instrumentos que Deus vai levantar para destruir esta perversa dinastia de Acabe. Ele está com medo de Jezabel? Ele acha que Jezabel vai matá-lo? Ele acha que Jezabel está no controle? No controle está Deus. E no tempo de Deus, essa família vai cair. Essa dinastia vai acabar. O juízo de Deus virá sobre essa ímpia família. E então, Deus está dizendo: meu filho, eu cuido de você. Eu cuido das circunstâncias que ameaçam você. Esse
é o nosso Deus. Aqueles que zombam de Deus vão perecer. Eu quero terminar ilustrando isso. Eu acho que todos vocês acompanharam o que aconteceu no dia 5 de janeiro deste ano. 82ª edição do Globo de Ouro no Beverly Hilton, em Los Angeles. Lá estava a nata do mundo artístico dos Estados Unidos. Atores e atrizes, não só americanos, mas de outros lugares do mundo. A cerimonialista fez referência às citações pelos laureados, a mãe, o colaborador, o mestre de cerimônia. Mas naquela cerimônia, nenhuma das pessoas laureadas e premiadas fez sequer uma menção de Deus, o Criador do universo. E a cerimonialista, então, tentando escarnecer um pouco mais, disse: nenhuma surpresa para uma cidade sem Deus. Isso provocou risadas e gargalhadas dos atores e atrizes ali em Los Angeles. 2 dias depois, dia 7 de janeiro deste ano, houve um terrível e devastador incêndio atingindo a cidade de Los Angeles e transformou em cinzas dezenas e dezenas de mansões multimilionárias de atores e atrizes que estavam naquele hotel recebendo aquele prêmio, escarnecendo do fato, nenhuma menção do nome de Deus, nenhuma surpresa para uma cidade sem Deus. De Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, isso ele também ceifará. Deus está dizendo para Elias: Elias, você não vai morrer nas mãos de Jezabel. Eu vou levar você para o céu. Mas essa família ímpia vai ter que acertar as contas comigo. E essa família vai perecer. Este é o seu Deus, que cuida dos seus, que restaura os seus, e que exerce juízo sobre aqueles que se levantam contra Deus e contra o seu povo. Que Deus nos ajude. Amém. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes.